Havendo quórum, declaro aberta a 22ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal. Então, deixo aqui registrado que, infelizmente, essa reunião não está sendo transmitida ao vivo, nesse momento, por um problema técnico do switch de transmissão aqui da Câmara Municipal, do sistema de transmissão da internet. Mas que amanhã, já dia 15 de setembro, essa reunião será, como está sendo gravada nesse momento, ela estará disponível na íntegra para acompanhamento da população. Por esse imprevisto técnico, pedimos desculpa à população, aos vereadores, e desde já desejo a todos uma muito boa noite. Passando a leitura, discussão e votação da ata 036 da 21ª sessão ordinária, dia 31 de agosto de 2020, pelo secretário da mesa, vereador Edler. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 31 de agosto de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 21 do ano corrente, legislatura 17-20. Presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 35. A ata foi colocada em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura do requerimento 56. Leitura das portarias 24 e 25, leitura das indicações 127 a 130. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itanhanduva, podendo ser acessadas através do portal da Câmara no link TV Câmara. Ordem do dia, leitura do projeto de lei 35, e o presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nesse assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará no próximo dia 1º de setembro de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata 036 permaneçam como estão. Portanto, declaro aprovada a ata 036, a unanimidade dos votos, passando a leitura, discussão e votação da ata 037, da 16ª extraordinária do dia 1º de setembro de 2020. Às 18 horas do dia 1º de setembro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 16 do ano de 2020, na legislatura corrente, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 32. Projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 35. Projeto também aprovado de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 14 de setembro de 2020. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 037. Passando a um requerimento de autoria do vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Requerimento número 57. Vereador vem por meio deste requerer a relação de veículos da Prefeitura Municipal, caminhões, máquinas, ônibus, ambulâncias e demais veículos e a situação em que se encontram os mesmos. Quais estão rodando em perfeito estado, quais estão em manutenção e quais sem utilização. Tal requerimento se faz necessário para o conhecimento da frota atual da Prefeitura e em que situação se encontram para fins de fiscalização. Atenciosamente, Luiz Cláudio Barros Magalhães. Os vereadores que estão de acordo com o requerimento, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade dos votos, requerimento 057. Passando a duas moções. Moção de parabenização número 27. Em sessão ordinária realizada nesta data, foi requerida pelos vereadores Cleberson José Guimarães Gonçalves, Paulo Henrique Pinto Monteiro, apresentada à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas formalidades regimentais. Foi aprovada a moção de parabenização à APAI de Itanhanduva pelo seu aniversário de 48 anos.
uma instituição de mais alta relevância para a nossa sociedade, que cuida com amor e excelência dos nossos especiais, levando educação e inclusão de verdade. Desejamos sucesso e agradecemos todos os envolvidos pelo belíssimo trabalho realizado ao longo do tempo. Moção assinada por todos os vereadores. Moção de parabenização número 28, de autoria do vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Foi aprovada a moção de parabenização ao senhor Pedro Cunha Neto pelo lançamento do livro Itanhandu Era Assim, contribuindo com a leitura, história e patrimônio do município, bem como por contribuir com doações ao dispensário São Vicente de Paula, destinando recursos angariados com a venda dos livros. 7 indicações. Indicação 131 de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito ao Executivo que seja terminado o serviço de esgoto em frente a uma das casas no bairro do Monjolinho, na estrada que vai para Santa Marta, devido ao mau cheiro e outros transtornos. Indicação 132, também de minha autoria. Solicito ao Executivo que sejam feitos serviços próximos à casa 250, situada na Praça Irmã de Carvalho, perto do posto de saúde Leonor Sobral, com relação à retirada de entulhos e de 2 amoreiras. Indicação 133, também de minha autoria, solicito ao Executivo que seja feito um serviço na praça do bairro René Chalier de retirada do banco quebrado com vergalhões expostos, retirada do que não servir mais na praça e colocação de outros bancos que a Prefeitura dispuser. Indicação 134, também de minha autoria, solicito ao Executivo que seja feita a retirada dos restos da caixa d'água que estourou no bairro Monte Verde e hoje estão no São Benedito. Indicação Luiz Cláudio Barros Magalhães, indicação 135. Solicita à Prefeitura que determine ao setor responsável maior fiscalização em relação aos ambulantes no município. Indicação também do Luiz Paçoca, 136. Vereador solicita à Prefeitura que providencie a pintura dos meios-fios da Avenida João Batista Scarpa. Indicação... sim. Também de verbalmente os quebra-molas. Indicação 137, Jefferson Rubens da Costa, o Rubinho. Vereador solicita que a Prefeitura realize manutenção do piso do pontilhão de ferro que dá acesso à rua Tunico Mota, do bairro Matadouro. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Vamos dar início à fala dos vereadores no segundo expediente. Cada vereador até 5 minutos para fazer as suas considerações. Vereador Manuel Vicente, do DEM, líder do governo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos auxiliares João Paulo e Fernando, ouvintes da Terras Altas, que vão poder estar assistindo a nossa reunião amanhã, porque hoje, infelizmente, com problema na transmissão. Ouvinte da Terras Altas e, em especial, a dona Zezé, né, que hoje vai passar batida também. Então, hoje eu queria responder a questionamento dos vereadores da última reunião, que foi do vereador Paulinho, a troca dos funcionários da coleta seletiva, Paulinho. Então, isso aí, como eles não são são auxiliar de serviços públicos, então eles podem ser removidos, pode ser feita essa troca. Eles não são gari, entendeu? Então, e vinha causando alguma dificuldade na coleta, algum problema ali, e foi feita uma mudança e, segundo o prefeito, está dando muito bem, está funcionando muito melhor agora. Luiz, quanto ao conserto do esgoto na rua João Batista Scarpa, na beira do rio, foi encaminhado para o prefeito, ele passou para o Heroim, porque precisa da autorização da Supram para estar mexendo no rio. Quanto à licitação dos calceteiros, também converso com o prefeito, devido ao cúmulo de licitação, muita coisa para licitar, e ele vendo a demora de que isso vai acontecer, ele parou algumas obras públicas e disponibilizou 3 duplas de pedreiro e servente,
que estão fazendo essas melhorias. Hoje tem uma dupla ali mexendo na Monte Verde, parece que na rua, não sei se é na Esther Pereira dos Reis, e duas duplas estão mexendo ali próximo ao açougue do Laércio. Quando a varreção também no alto do bairro Nossa Senhora de Fátima foi passada para a pessoa que está responsável para fazer esse acompanhamento. Limpeza próxima ao Souzanilo foi retirada. Quanto à passarela, o pedaço da rampa da passarela que ficou faltando, já está negociado com a empresa, que tão logo vai colocar o guarda-corpo ali, vai terminar essa solda do serviço do piso. O vereador Rubinho, que é a retirada da lixeira do Goiabeiras, também já está na agenda para ser retirado, Rubinho. Quanto à fala do vereador Rubinho também, a respeito das caixas do jardim, as 4 caixas que foram compradas ou doadas pelo Dalmo, não lembro, essas caixas não sumiram. Ela foi na gestão passada, foi instalada 3 caixas no reservatório lá próximo, lá no São Luís Lemes, inclusive uma ou duas, logo que foi instalada, houve um temporal e a água entrou por baixo, acabou trincando 2 caixas. Então, mas infelizmente hoje, com a falta de água também, ela não está sobrando água do reservatório maior para ir para elas, mas a gente sabe que precisa ser recuperada essas caixas, que tão logo a gente consiga aí, se Deus quiser, a chuva chegando, aumente as águas, ou que faça a captação, que a gente consiga, junto à FUNASA, essa captação no rio, a gente vai precisar sim de mais reservatórios. E a quarta caixa ainda está lá em cima, no próximo a Mataburro, lá no alto, sem instaladas, está no terreno lá, essa caixa ainda. Bem, por hoje é o que eu tenho a dizer a todos. E a respeito da indicação do vereador Éder, que é a respeito do estudo da volta das barreiras sanitárias, Éder. Segundo o prefeito passou, não sei se foi consultar lá o Comitê de Saúde, mas como eles agora já é uma transmissão comunitária, então fica difícil, não há viabilidade de estar com essas barreiras, que não vai estar trazendo só de fora. Então, infelizmente, eles não acham viável hoje. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção. Com a palavra o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, do PSB. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, João Paulo, Fernando, os colegas vereadores, os internautas do portal da Câmara, que acompanharão esta reunião amanhã no site da Câmara Municipal de Itanhandu, desejando uma boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de trazer o assunto Passarela da Santa Casa, a passarela junto à ponte, próximo à Santa Casa de Itanhandu, para saber do líder do governo como está a situação. Tenho visto a obra parada, fiquei sabendo pelos próprios informantes da Secretaria Municipal de Obras de que faltou um pedaço e que o remendo será feito por um material que encontra-se na garagem, que foi usado há um tempo atrás para utilização em outra ponte ou em outro serviço. Saber da seriedade sobre esse serviço, se realmente tem segurança para a população, como que vai ficar essa obra, a situação que ela está, e trazer essa informação de modo técnico, porque às vezes o senhor até tem essa informação, mas se a secretária puder atestar a segurança disso, a legalidade disso, porque a obra já está com essa questão de não estar com o valor correto na placa, do prazo certo de conclusão da obra, agora mais essa situação, fora que já houve, que os pilares foram feitos dentro do rio, que não podia. Então, eu vejo que é uma obra que está trazendo uma série de desgastes, de problemas que precisam ser resolvidos com urgência. É uma obra importante para a população, mas que precisa ser levada a sério no que diz respeito a essa situação que se encontra hoje. Precisamos saber como que está essa situação, porque a população está cobrando e até agora ninguém tem resposta, o trabalho não vem acontecendo fisicamente, nós não estamos acompanhando isso, e gostaria de uma resposta técnica a respeito desse assunto. Sobre os buracos na cidade, já foi prometido aqui que havia a licitação, a execução da operação tapa-buracos nas ruas do município, até agora nada.
Então, eu gostaria de saber como é que está essa situação, se já passou por licitação, se vai continuar do jeito que está, se não vai fazer, porque realmente a situação está impossível. Sobre as respostas ao requerimento 044 de 2020, o requerimento que solicitou o documento oficial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para poder saber a impossibilidade de realizar o empréstimo com o banco para a construção do quartel da Polícia Militar e do velório municipal. Até agora, o requerimento não foi respondido, já se passaram 2, 3 meses, e não temos essa resposta e não temos esse documento que foi citado. Aonde foi parar o documento? Precisamos desse documento aqui para ter conhecimento e compartilhar com a população. Cobro mais uma vez. Sobre o conserto das máquinas pesadas, é do conhecimento nosso que 2 máquinas pesadas do município encontram-se estragadas. Uma na garagem municipal e outra no município de Varginha. Como que vai ficar o município sem a atuação e o trabalho dessas máquinas? Uma foi colocada dentro do Rio Verde, parece que não era ideal para o serviço que deveria ser realizado por outra máquina, acabou estragando e está parada. E a outra, mais de 1 ano e 2 meses parada em Varginha, sem atender o município, sem atender a população. Como que vai ficar essa situação? O município está concordando com tudo que está acontecendo, o que está faltando, o que precisa resolver para acabar com isso? Construção da ET. Fui cobrado por munícipe hoje, chegando na Câmara. O município recebeu a doação de um projeto para a construção de uma estação de tratamento de esgoto, uma doação de um empresário, de um itaenduense, que custou mais de R$100 mil. Até agora, nada, nem um passo à frente, pelo que nós estamos vendo, para a construção disso. Precisamos saber, a gente está sendo cobrado, o empresário ajudou o município, o que o município está fazendo para resolver isso? E, por fim, a caixa d'água que não está instalada no jardim, conforme o líder do governo, Manuel Vicente, disse. Instalaram 3 caixas d'água de 4. A 4ª caixa d'água está onde, senhor líder do governo? Por favor, o senhor puder repetir, por gentileza? Próximo a Mataburro. Está em terreno particular, e até agora não foi instalada. Então, ou seja, mais de 5 anos, se eu não me engano, se não for mais, essa caixa d'água que foi adquirida com recursos públicos, na minha opinião, abandonada, dinheiro público jogado fora e o poder público omisso, sem resolver essa situação. Então, pedimos aqui encarecidamente, as pessoas estão com falta d'água, não que seria a resolução total do problema, mas que já seria uma ajuda grande. Então, fica aqui mais uma vez essa cobrança. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Bini. Cumprimento os nobres colegas vereadores nessa noite, mesa diretora, nosso assessor jurídico, doutor Rafael, presidente Caio São José, nosso secretário Éder, João Paulo, que felicidade ver o João Paulo aqui com a gente nessa casa trabalhando, nosso colega Fernando, uma boa noite. Fiz um pedido para a retirada de um caminhão que estava abandonado na João Silva Costa, próximo à casa do seu Bem. Esse caminhão estava ali abandonado, tinha um tempo já, uns 4 meses que ele estava abandonado, tinha um motor em cima da sua carroceria, e fiz esse pedido, e esse pedido foi atendido. Agradeço aí o executivo atender esse pedido e retirou o caminhão daquele local. Iniciaram a manutenção na rua Francisco Gomes Pinto, no bairro Jardim Colina. É um trecho ali que realmente precisa de uma manutenção com urgência. O vereador Ferraz que diga, né, Ferraz? Ferraz é cobrado constantemente por causa desse trecho. É um trecho que precisa de cuidado, sim, de reparos. Hoje eu passei por local, reparei que eles estão fazendo um trabalho mesmo para resolver, dar solução para aquele local. Porque ali naquela rua
passa muito caminhão pesado. E é o local, esse local tem brejo, local de muito brejo. Então, o calçamento sempre vai estourar. Então, que bom que vai resolver, né, esse problema. Tirar o peso também das costas do vereador Ferraz, que mora ali próximo, sempre é cobrado por esse calçamento. E eu falar também da falta d'água no bairro Monte Verde. Nesse final de semana teve muita reclamação. Alguns colegas vereadores foram marcados no Facebook para resolver, para dar uma solução para a falta d'água nesse bairro. E pela pandemia, piora mais ainda, porque as pessoas ficam muito em casa, principalmente no final de semana. E tem um desperdício muito grande de água. Cada bairro que você passa, você depara com alguém lavando um carro, lavando a calçada, desperdiçando água. E o bairro Monte Verde cresceu muito. Precisa de uma solução urgente, né? Espero que o Executivo possa estudar uma maneira de sanar essa falta d'água no bairro. E por hoje é só. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Éder, vereador Lidão. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, colegas vereadores, assessores e servidores da Câmara. Se cuidem bastante. Covid, infelizmente, ainda está entre nós, com números de mortes para uma cidade como Itanhandu, numa opinião particular, eu considero bastante alto o número. Então, peço que a população se cuide bastante e altere bastante aí esse jeito de se locomover nas ruas e evitar aglomerações. Bom, também ressaltar os serviços que a Prefeitura tem desenvolvido, retomando aos poucos, gradativamente, esses pequenos serviços nas ruas são muito importantes, sim, para os munícipes que moram principalmente perto ou precisam trafegar. Como o BN fez a citação da Francisco Gomes Pinto, é uma cobrança já de todos os vereadores, dá para se dizer assim, há tempos. E muitas vezes acaba, quem pagando o pato é o vereador que mora lá perto. Então, é muito importante, sim, que esse serviço seja realizado pela Prefeitura, né? Os vereadores cobram, quem mora perto, quem mora longe. Como nós falamos aí, acaba quem mora perto, infelizmente, recebendo uma cobrança maior ou até uma culpa que não é dele. Mas o trabalho tem sido feito, sim, de trazer as indicações aqui pelo Legislativo e a Prefeitura, enfim, conseguiu dar uma sequência nesse trabalho desta rua. Tomara que também desça ali para João Batista Scarpa e possa olhar também outras ruas do município. E, se Deus quiser ainda, começar os calçamentos dos projetos que nós votamos aqui há algumas semanas. Outro trabalho também que a Prefeitura começou a fazer, tive uma visita no bairro Monjolinho e com relação às fossas, né? A Prefeitura foi contemplada com algumas fossas para aquele bairro, mas com a pequena oferta de funcionários que a Prefeitura tem hoje e um excesso de demanda, começou o serviço, mas não terminou, então fica aqui, fiz essa indicação hoje de forma escrita, para que esse serviço possa ser retomado por conta do mau cheiro e outros transtornos que possam decorrer disso. Outro serviço também que a gente vê que a Prefeitura tem um gargalo muito grande é com relação a algumas podas de árvore. Então, às vezes faz poda perto de algumas localidades, de alguns moradores, e às vezes até mesmo em terrenos de alguns moradores, quando a população faz o pedido formal ali no CVT, mas também quando precisa de um segundo, ou talvez até um terceiro dia de serviço, não tem acontecido esse retorno. Com relação também a um pedido antigo lá na Praça do Renê, aquela praça da Rua de Cima, ali tem um banco que está com um vergalhão à mostra, então a população tem feito já também esse pedido há um tempo. Essa semana eu pude voltar lá no bairro, conversei com alguns moradores, eles pediram também que fossem trocados aqueles bancos, que a informação que nós temos é que existem alguns bancos lá na garagem municipal. Nós sabemos que o momento não é o adequado para ficar sentado em praça, obviamente, mas nós entendemos também que é o momento, talvez, para fazer alguns reparos importantes no município. Falta d'água é um problema crônico, né, passando agora para esse item. Esse final de semana
numa modesta análise, assim, sem aprofundar muito, pelo que eu acompanhei, eu acho que foi o final de semana com mais problemas de falta d'água no município. E hoje eu conversei com alguns responsáveis e o consumo também foi exorbitante. Então, esse é, sim, um dos motivos dos problemas de falta d'água no município. Nós sabemos, ontem eu estava lendo, acompanhando algumas discussões no Facebook, pude ver, sim, falta de estrutura. Esse problema trazido pelo colega Paulinho, da questão da caixa também, é um problema que nós trouxemos aqui também no começo deste mandato. Tive informação de uma moradora que tinha uma caixa abandonada também numa localidade particular. Eu acredito até que o colega vereador já tenha trazido essa indicação no outro mandato. E o problema, né, persistiu, infelizmente, por esses anos. E com relação aos motoboys, né, nós sabemos aí que é uma classe que tem todo o nosso respeito, tem muitos amigos que são motoboys, e é uma classe que, de uma certa forma, também foi linha de frente no Covid, levando aí alimentos para as famílias, né, esses pedidos delivery. Mas aqui em Itanhandu, alguns, não estou generalizando, mas alguns têm causado transtornos aí com alta velocidade, trafegando com a moto onde não pode, inclusive na Rua 7. Então, numa segunda-feira, saímos, o vereador Ben e eu, passamos ali em frente, os moradores param, cobram da gente, porque eles acham que nós temos esse poder de polícia. Então, nós tentamos ainda, fomos em alguns estabelecimentos conversar, como se diz, numa boa, mas, infelizmente, surte efeito no primeiro, no segundo dia, mas depois tudo volta normal, entre aspas, que não é o normal que a gente gostaria. E, para finalizar minha fala de hoje, estava com vários projetos parados, entre aspas, por conta da pandemia, aos poucos nós vamos distribuindo, porque alguns ficaram difíceis mesmo da gente trabalhar, porque são mais complexos, necessitam de reuniões mais trabalhosas e não é o momento ideal. Mas alguns projetos nós já vamos colocando, que, como diz um colega vereador, nós somos vereadores por 4 anos, então não dá para guardar os projetos para as próximas. O máximo que pode acontecer, talvez se eu não conseguir apresentar, deixar para um próximo, né, que viria. Mas, essa noite especial, o projeto do Rio Verde, incrementando uma lei de 99 que já existe, do Fábio Donato, e também do transtorno do espectro autista, uma lei que nós somos marcados no Facebook, o vereador Kleberson e eu trabalhamos essa lei, e vamos hoje fazer a leitura, na semana que vem entraremos mais detalhes sobre esses projetos. Agradeço a todos aí pela atenção, se cuidem, uma boa noite e excelente semana. Senhor presidente, me concede só um minutinho? Manuel, como é a sua vez como vereador aqui, eu vou abrir a palavra para você. Então, tá. Só fazer um esclarecimento para o Éder, a respeito desses banheiros, das fossas sépticas. Esse é um convênio com a FUNASA, então como o senhor citou, dos funcionários da prefeitura, então eu estou marcando aqui, passar para o executivo, para saber a quantas andas que ali tem ali no Mojolinho e no Jardim também, ainda tem algumas a serem terminadas, mas só é um convênio junto com a FUNASA, tá? Obrigado. Professor, obrigado, boa noite. Perfeitamente. Com a palavra o vereador José Marinho, do Podemos. Senhor presidente, componentes da mesa diretora, doutor Rafael, caros colegas vereadores, público que assistirá a essa reunião amanhã, devido aos problemas técnicos de hoje, de transmissão, meu boa noite. Senhor presidente, gostaria de deixar uma mensagem hoje aqui, nesse momento, a respeito da execução da passarela próxima à Santa Casa, na qual o nosso vereador, colega vereador Paulinho, que vem sistematicamente cobrando, e até hoje eu não sei quais são as razões de não ter identificado na placa de informações, que é uma lei aprovada nesta casa, de autoria do vereador Paulinho, e de dizer o que realmente está sendo investido naquela obra, que foi já um requerimento feito ao Executivo Municipal, e a alegação, pelo que veio a resposta, que foi solicitada à empresa executora da obra, que deveria de atualizar o valor da obra. Mas eu entendo que não, que deveria sim ser de responsabilidade da Prefeitura, porque essa lei manda que o Poder Executivo dê a transparência de todo o serviço realizado, de toda a obra realizada,
e o complemento daquele serviço lá deverá ser informada a parte de recursos próprios. Então, quando se trata de recurso próprio, a empresa ela não tem responsabilidade para tal. Então, entendo que aquilo que nós aprovamos do orçamento, da atualização do orçamento, sim, competiria mais a empresa, porque houve uma atualização da parte da ferragem. Mas quanto aos serviços executados diretamente pela Prefeitura, esse sim é responsabilidade do poder público e não da empresa jogar sobre a responsabilidade dela, porque o recurso não saiu em pagamento em espécie para a empresa, e sim a própria Prefeitura que executou. Então fica aqui também a minha intervenção, meu pedido, para que o Executivo venha prestar essa informação de forma correta, porque toda vez que é o meu caminho de ida e vinda daquele trajeto, eu passo lá todo dia, uma cobrança da população, quando é que essa obra vai terminar? Senhor vereador, você tem alguma informação para nós? Falei, olha, também nós lá da Câmara não temos por parte do Executivo uma data definida para que essa obra seja realmente terminada. Mas o que houve também? Houve problema no projeto, na execução? Sim. Seria importante que esse esclarecimento fosse feito para a população, que houve sim um reconhecimento de erro técnico, de projeto, que a obra agora precisa ser complementada. Então, acho que toda a informação, com toda a transparência, com toda a seriedade que nós temos, com o compromisso com a nossa população, que o Executivo tem com a responsabilidade de trazer as informações de forma correta, com a informação realmente, o que realmente está acontecendo naquela obra lá. Então, seria importante, sim, porque nós somos o porta-voz da nossa comunidade e somos cobrados diariamente. Então, pediria aqui, nesse momento, para que o serviço de engenharia da Prefeitura, da parte de obras, trouxesse esses devidos esclarecimentos. Os devidos esclarecimentos também, importante nesse momento, senhor presidente, é que a Prefeitura, através do serviço de água e esgoto, em especial o serviço de água, lá do bairro do Monte Verde, a gente acompanha as reclamações que são feitas, com algumas marcações para alguns vereadores, outros não, que são cobrados pessoalmente ou por outras vias. Então, seria importante, sim, o poder público, a Prefeitura reconhecer, olha, realmente falhamos, realmente estamos devendo esse serviço prometido desde o início da administração, para trazer uma solução para a comunidade, não só lá do Monte Verde, outros da Rua Sagrado Coração de Jesus, no alto da Vila Carneiro, no bairro da Ponte Alta, no bairro do Jardim Panorama, no bairro do Jardim, Curral Falso, enfim, são os problemas do dia a dia, problemas que a comunidade passa. Esses são problemas que a gente, da administração pública, nós que somos representantes da nossa comunidade aqui nesta casa, é atribuída a nós a cobrança da execução, da colocação desse serviço à disposição. Foram adquiridos, nós aprovamos aqui, senhor presidente, um projeto que nós acreditamos nele, acreditamos que iria resolver o problema do nosso bairro Monte Verde, onde a comunidade, desde o início vamos falar dessa administração, que o problema de lá não é só de agora, mas se a gente tivesse empenhado, a administração pública municipal, o executivo municipal, através do seu departamento, tivesse abraçado a causa com toda a atenção, teríamos resolvido esse problema. Por fim, chegou o momento da instalação definitiva das caixas d'água. O que nós tivemos com o resultado? A caixa d'água não aguentou, não foi suficiente para poder atender a carga pesada da quantidade de água. Estourou, foi a aquisição, se deu de uma forma, foi corretamente ou não. Essa discussão, senhor presidente, como eu já falei em outras reuniões aqui, deveríamos sim
decidir questionamento jurídico ou não de uma forma diferente, fora do atendimento. Eu acho que nós teríamos que ter a responsabilidade de ter adquirido novas caixas d'água, como eu já falei, não só hoje, como em outras reuniões anteriores. Por quê? É o público, quem está lá na ponta, que é a população. É ela que está sofrendo com a falta d'água. Não é problema da população lá, se der problema da rachadura da caixa d'água, que vem com defeito ou não. Então, até quando que vai ser discutido isso juridicamente? Vai esperar primeiro resolver de quem que é a culpa, se é um produto ruim que foi adquirido ou se não foi? Então, eu pediria à prefeitura, mais uma vez, e que a comunidade lá, para concluir, senhor presidente, que a comunidade lá, o atendimento de pronta, seja atendida e resolvido o problema. Ou seja, adquire-se nova caixa d'água, vamos atender a comunidade lá e resolver a questão jurídica, se houve defeito ou não, de quem que quer que seja a responsabilidade. Mas nós temos que, sim, primeiramente, atender a comunidade. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Ao invés de a gente estar gastando recurso com outra finalidade, como gastamos recurso aqui do pré-sal para pagar contrato, ajustamento de contrato, e eu não participei dessa votação, meu voto foi contra, justamente pensando que investimento, sim, seria investir no atendimento da população, que seria nesse caso. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Paçoca, do MDB. Boa noite, presidente, pessoal das redes sociais que me ouve aqui agora. Vou transmitir um pedido do presidente, que é o seguinte: por problemas técnicos, hoje a reunião da Câmara não está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, mas amanhã estará disponível no portal da Câmara e também na Rádio Terras Altas da Mantiqueira, a gravação de toda a reunião de hoje. Então, por problemas técnicos, o portal da Câmara e rádio hoje não transmitem a reunião da Câmara, que amanhã estará disponível. Dando início aos meus trabalhos, quero, por uma questão de publicidade, pedir para juntar à mesa a ata desta reunião, o edital de convocação da convenção do MDB, que se realizará quarta-feira, dia 16, das 17 às 21 horas, no Sindicato Rural de Itanhandu. Então, a título de publicidade, eu peço para juntar esse edital à ata desta reunião. Em relação ao assunto que já foi muito tratado aqui hoje, que é em relação à falta de água do município, para mim, que aqui estou há 4 anos e participei da administração passada também, fica bem claro que o próximo governante terá, sim, que arregaçar as mangas e cuidar da água e do esgoto do município. 2 ações, que interferem no dia a dia e na saúde das pessoas. A população paga por esse serviço, pagamos taxa de água e pagamos taxa de esgoto, e por isso, com certeza, a próxima administração terá que ser cobrada e trabalhar essas questões no município. Eu vou fazer um requerimento a título de informação, por escrito, em relação ao investimento nestes 2 setores, neste período, e saber também a arrecadação, para nós termos números para entendermos onde está sendo gasto nossos impostos, pagamento da taxa destes 2 serviços. Mas o que eu queria falar na reunião hoje é de uma visita que eu fiz à Câmara de Vereadores de São Paulo. Entrei em contato com o vereador Zé Turim, que me recebeu prontamente no dia de uma reunião ordinária lá da Câmara de São Paulo,
me apresentou lá durante a sessão ao presidente da Câmara, Eduardo Tuma, e outros vereadores que lá estavam, Alfredinho e Reis, enfim. Uma visita que fiz à Câmara de São Paulo para resgatar e trazer para a nossa Câmara Municipal os títulos e as homenagens feitas naquela casa. E agora eu pretendo ir um pouco mais longe, pretendo fazer esse trabalho também na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque a história das pessoas que por aqui passam e têm família, enfim, quando vão ao longe devem ser dignas de história, ficar para a história. E eu estou dizendo isso aqui em relação às homenagens feitas na Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Maria Clementina de Souza, saudosa delegada de polícia do Estado de São Paulo. E o mandato proporciona várias coisas boas, para mim especialmente, como propicia de sabores também, mas essa visita na Câmara em São Paulo me encheu de orgulho por Itanhandu. Chegar lá e falar de Maria Clementina de Souza, à porta de todas as esferas de governo e de conhecimento, daquela que é a maior cidade do Brasil, reconhece a importância do trabalho feito, da dedicação à causa da mulher, como delegada de polícia que o era. Então, saudosa Maria Clementina de Souza me fez muito feliz. Um vereador de uma pequena cidade chegar lá em São Paulo, nas altas instâncias de poder, e ser muito bem tratado por todos os colegas vereadores lá, especialmente pelo vereador Zé Turim, mas por reconhecimento a tantos trabalhos que uma itanhanduense, por que não, fez naquele estado, reconhecido na Câmara, na Assembleia Legislativa, por muitos governadores que lá passavam. Então, foi uma visita que me surpreendeu muito, do ponto de vista de conhecer melhor o trabalho da doutora Clementina em São Paulo, mas especialmente por poder trazer para esta casa toda a história que lá existe, para que aqui fique registrado também. E, se Deus quiser, o ano está acabando para este mandato, mas o vereador Zé Turim, nosso colega em São Paulo, ficou de visitar a Câmara de Itanhandu, inclusive com demais colegas que reconhecem o trabalho desta itanhanduense naquele estado que é a locomotiva do Brasil. E eu digo tudo isso para parabenizar a família da doutora Maria Clementina de Souza e contribuir desse ponto de vista de registrar a história de homenagens e de trabalho que essa saudosa delegada negra de Itanhandu deixou para a história do Estado de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado a todos, boa noite. Passo a palavra nesse momento ao vereador Jefferson Rubens da Costa, Rubinho, do MDB. Só tirar aqui. Boa noite, doutor Rafael, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, dona Zezé, o Edson. Também comunicar à população o pedido do presidente, que hoje, por problemas técnicos, a reunião não está transmitida ao vivo e nem pela rádio, mas será posteriormente colocada nas redes sociais. Como é de saber de todos, o meio político é um meio sujo, é um meio onde a gente se expõe e expõe a vida da gente particular, ou as pessoas colocam a vida particular da gente em exposição. Então eu vou falar hoje sobre o ataque que, no meu sentido, foi violento no dia 4 de setembro nas redes sociais, uma acusação que o vereador Rubinho estaria fazendo uso de água clandestina no seu sítio. Quando todos aqui
sempre ouvem a preocupação que eu tenho com água. E eu provei no vídeo que eu tenho, quando eu investi nos meus reservatórios de água lá em cima, inclusive captando água fluvial. Coisa que eu falo lá, ninguém ou poucos fazem isso. Mas tudo tem seu tempo. Uma história mal contada, ela cria uma reputação errada. E toda a história tem os dois lados. Eu fiquei noites sem dormir, sem almoçar, sem jantar, sem ânimo para trabalhar. É que os meus colegas de trabalho são pessoas que fortalecem a gente. Os meus patrões são pessoas que entendem e jamais duvidaram e colocaram uma vírgula de dúvida que eu não tinha feito aquilo. Convidei a todos naquele vídeo para ir lá e continuo convidando. Lá não é meu, é nosso. Tenho colegas da casa que já foram lá comigo, tem outras pessoas que vão lá. Lá falta sim. Falta tempo para mim trabalhar. Falta dinheiro para mim investir mais. Falta ajuda de outras pessoas, mas não falta uma coisa lá. Nem ferramenta para mim trabalhar e muito menos coragem. Isso sobra de pegar na enxada, no carrinho, no enxadão, no que for. Tudo, ou quase tudo que tem lá, eu fiz na enxada e no enxadão. Eu não tenho descanso. Eu cheguei lá em 2013. Por que esse ataque só agora? Essa é a pergunta. Porque às vésperas da eleição veio um ataque tão violento da maneira que foi colocado, colocando a minha família em risco, colocando a minha dignidade, a minha pessoa física em risco. Tem pessoas que responderam violentamente nas redes sociais, revoltadas. Entendo cada uma delas, porque não é fácil. Quando eu estava em obra, eu não tinha água lá em cima, mas eu tive e tenho vários amigos, e quem tem amigo não morre pagão. O amigo Geraldo Meirelles me deu a chave da casa dele para servir de refúgio para mim lá. Não só eu, todos que iam lá me ajudar. A gente passava o final de semana lá trabalhando, e o único lugar que tinha para a gente tomar banho era na casa do Sr. Geraldo, que ele deixou a chave na nossa mão. Chegou um final de semana que eu não ia para lá, ele falou, vai. Foi a família dele, todos os meus ajudantes, dormimos lá naquela época que podia ter aglomeração, 20, 30, sei lá quantas pessoas naquela casa. Colchão esparramou para o chão. Então isso é que as pessoas têm que prestar atenção, nas pessoas boas, não é nas pessoas que estão colocando isso aí, não. Certo? E, para finalizar, graças a Deus, sexta-feira eu recebi a visita da Polícia Ambiental, que além de tudo teve a denúncia. E a Polícia Ambiental não viu nada de errado. Nada em hipótese nenhuma. Uma vírgula de errado. Conversei com os policiais, pessoas muito educadas, como todos são, né? Eles se preparam para isso. E o que eles concluíram, que eles têm que fazer a notificação deles, uso insignificante de água. Não é porque lá tem uma piscina que eu estou gastando água, não. Piscina, você põe água nela uma vez e nunca mais troca aquela água. Você trata a água. Você movimenta a economia tratando a água. Coisa que eu tenho 3 análises de água aqui, ó. Eu mando fazer análise, não só da minha, mas de outros bairros. Tem uma análise aqui de um bairro aí, que o permitido de contagem bacteriana é até 500. Sabe quanto deu aqui? 750. Então aqui no final eles falam totalmente proibido para uso de animais e principalmente consumo humano. Então eu não trabalho de brincadeira, não. Eu faço as coisas, eu invisto nas pessoas. Eu faço questão de gastar o dinheiro que eu recebo aqui, que não faço questão dele, para investir nas pessoas. Investir no que é certo.
Tenho aqui o contato com a doutora Mariana Aquino, do Laboratório Ampro de Lorena, pessoa fantástica, que nos recebe. Uma vez um amigo levou, nas outras 2 vezes eu coletei o material e eu peguei o meu carro e fui em Lorena levar. Porque a pessoa tinha dúvida da água dela. E na conversa da gente, eu fiz esse favor para essa pessoa. Então, quando, gente, forem compartilhar, quando forem atacar alguém, ataquem sim, mas pelo menos vejam os 2 lados. Vejam o que tem de verdade e o que pode ser de mentira. Certo? O pouco que tem de estrada lá, eu paguei 3 dias de serviço de máquina particular. Em entulho, eu levo todos os finais de semana, eu estou catando entulho na rua, não tenho vergonha. Meu menino fala, pai, você está catando lixo, não estou catando lixo, não. Eu falo, morre uma parede aqui, nasce um pedaço de arrumação de estrada, está lá, não posso puxar na estrada agora, senão eu não subo, porque não tem como entrar na estrada, mas quem quiser ir, pode ir lá. Vai lá ver o tanto de entulho que está lá. Tinha comprado um carrinho, investido só para isso, mas vi que não era o ideal, não tinha segurança, por isso eu vendi. Teve um vídeo também que rodou aí, muitos devem ter visto, da moça cobrando da ET dos Gonçalves. Um projeto que está aqui, ó, desde 2017, saiu, voltou 2019. E o que a comissão de orçamento, que eu sou presidente, o Paulo Henrique, Paulinho, é o relator, e o Zé Aldair, o vereador Zé Aldair, é o membro. O que a gente fez? A gente está questionando o porquê dessa obra na beira do rio, uma obra já construída, ser comprada naquela época por R$80 mil, uma beira de rio, uma metragem de 1.284 metros e 15 a 146.801,45 centavos. Isso dividido em metro quadrado dá R$ 114,49 centavos. Isso multiplicado por metro quadrado num alqueire, sabe quanto valeria um alqueire? R$ 2.518.000. É justo a população pagar isso? Então vamos preocupar com o que é sério, não é compartilhar o que está errado, não. Eu vi gente que compartilhou lá, que é gente séria da cidade, gente que tinha que ter, no mínimo, ter a postura de saber o que era mentira ou verdade. Poderia me procurar, tem meu telefone. Não precisa ser meu amigo, não, para conversar não precisa ser amigo, não. Eu não vou atacar, nunca atacarei ninguém pelas costas injustamente. Mas o que fizeram e me tiraram o sono, mas vão pagar na justiça, estão aí. Tive até a vantagem de não ter tido reunião semana passada. Se tivesse, a minha resposta seria outra. Eu estaria agindo de forma errada, sem pensar, sem receber documentos, sem ter o prazer de receber a polícia ambiental lá pela denúncia que fizeram. Eles adentraram, o menino lá, o João, foi com eles. O João falou tudo o que eu colaboro com ele, o menino que cuida da água do jardim, só falou bem da minha pessoa para a polícia ambiental. Quando ele precisa de uma ferramenta, está lá. Quando ele precisa de um balde, que ele precisa fazer alguma coisa, está lá. O que ele precisa está lá. Eu nunca proibi ninguém de pegar nada, uma ferramenta está lá para usar. Que bom que o João tem coragem de pegar a ferramenta e usar em benefício da comunidade Jardim. Então, o que nós temos que fazer é investir, gente. E, principalmente, investir em saneamento básico, em captação de água e distribuição. Nós estamos aí, sabe quanto tempo essas caixas estão lá em cima? Gestão anterior à do ex-prefeito, que saiu. Eu fui numa reunião que eu participava lá do bairro Jardim, que eu tinha acabado de chegar. O prefeito foi tão atacado por 2 vereadores da época que foi lá, que acabou o sentido da reunião. Em vez de procurar resolver, eles complicaram mais ainda. Então, presidente, peço a benevolência do senhor e só deixo o recado aqui. Fizeram sim, me abalaram sim, mas não me derrubaram não. E estou reunindo toda a documentação e vou entrar sim com processo criminal em cima de quem estiver envolvido, tanto
na divulgação, no compartilhamento e principalmente quem jogou isso na rede social. E tem outra coisa, teve uma invasão de propriedade particular e privacidade. Eu fiz lá em cima para ficar tranquilo e foram lá tirar a minha privacidade. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que as pessoas tenham me entendido, como eu também entendi a todos que ficaram revoltados. Uma boa noite. Rubinho, vereador MDB, uma excelente semana a todos. Bom, eu abri um tempo maior o vereador Rubinho hoje, porque realmente ele tinha direito de se explicar de tudo que foi falado nos últimos dias. Passo a palavra agora ao vereador Sérgio Adriano Ferraz, do PSDB. Boa noite aos amigos vereadores, as pessoas que nos acompanham, né, que no caso vai ser transmitido amanhã. Realmente o fator água, falta de água, é o assunto da semana. Não houve reunião por motivo do feriado. E lá atrás, né, o pessoal no feriado mesmo, para cá, o pessoal já vem cobrando algum parecer de nós, todos os vereadores aqui, das autoridades, tendo em vista o longo tempo que está tendo de estiagem, que não está chovendo, as minas secando, o rio agonizando, triste. Você vê o rio muito baixo. Eu vi uma frase aqui do vereador que já passou por essa casa no Facebook, achei ela inteligentíssima. Né? Está faltando água e está sobrando desperdício. Dita por o Giba. Achei interessante. Está faltando água e está sobrando desperdício. Eu estava fazendo a faxina, não estou falando que eu sou o dono o corretão, mas a faxina feita no meu salão foi abreviada. Né? Então, acho que as pessoas têm que evitar de lavar calçada, lavar carro. O necessário. Usar água de reuso. Toda economia agora é bem-vinda. Da mesma forma que o Giba disse que falta água e sobra desperdício, parabéns pela sua colocação, Giba, falta amor e está sobrando maldade. Está faltando amor e está sobrando muita maldade. Quem aqui nessa casa não sofreu injustiça? Né? Quem que não sofreu? Quem que ainda não vai sofrer? Principalmente se tratando agora época de eleição, vai começar o ataque. Eu aconselho a todos tomarem maior cuidado no que diz, no que fala, porque não falando, não dizendo, você vai ser ainda injustiçado de uma hora ou outra. Por isso que eu digo, está faltando amor e está sobrando maldade. Né? É muita coisa errada que a gente vê. E agora, aflorando a eleição, tem os pré-candidatos, tem os candidatos que aqui estão, que vão ser, acredito eu que na totalidade vão vir novamente para disputar. Mas o assunto, água, em casa tem, dane-se o vizinho. Não, economiza aqui, principalmente as pontas. Já vi o exemplo usado aqui pelo Evaldo mesmo, o próprio Manuel Vicente, as extremidades, é igual o corpo humano. As extremidades, o nosso corpo humano, nos pés, nas pontas dos pés, nos dedos, é difícil chegar ao sangue. É a mesma coisa, é difícil chegar água nas extremidades, que a ponte alta seria os dedos. Né? Ponte alta, o jardim, por causa do tanto de cano que tem, uma hora é pressão demais, uma hora falta pressão. Monte Verde, esse problema da licitação, que a caixa veio, é a mais barata que vence, e veio uma caixa abaixo da especificação. Tem várias coisas. E a gente vê novas pessoas aí falando que tem que investir. Claro, concordo. Tem que investir, tem que ter reserva. As casas que estão em falta de água têm que aumentar a sua reserva, ter caixas d'água maiores, a família tem que aumentar. Então, é consciência, né, para a falta de água, é consciência a hora de falar de um companheiro ou outro sem ter certeza. E tomar cuidado agora, chegando perto das eleições, vai surgir. A maldade está aflorando. É uma busca de poder, mas pensa que é poder. Aqui não é poder, não. Não temos o poder.
Aqui é complicado para você ter como consertar, como tentar representar a população, você direcionar, resolver os problemas. Não é fácil. Como foi dito aqui pelo Beni e pelo Éder. Próximo de casa, aquele problema horrível com o calçamento. Graças a Deus, agora, com funcionários da prefeitura estão mexendo. Que ia demorar muito ainda para fazer a licitação, então está fazendo, vai ficar bom. E que não passe mais aqueles bitrem ali para afundar. Ali não foi projetado para passar 40 toneladas. Né? Que eles façam a manobra lá próximo mesmo da WF ali, que eles manobram. Então, gente, o que eu deixo para vocês é consciência. Vamos economizar, vamos tomar cuidado para que não falte água para famílias que têm crianças, idosos. Agora, nessa pandemia, a gente precisa manter o máximo de higiene. Então, deixa o carro mais sujinho, deixa a calçada lá, varre a calçada, usa a água da máquina. Vai chover, se Deus quiser, logo, e a gente vai poder aumentar a nossa reserva de água. Uma semana abençoada para todos. Boa noite. Obrigado, vereador Ferraz. Agora, eu, vereador Cleberson, faço uso da palavra. Começo mais uma vez me desculpando com a população por não conseguirmos transmitir de forma ao vivo a reunião hoje, essa reunião ordinária, 22ª reunião ordinária. Até o início, até minutos antes de nós darmos início na reunião, estava tudo certo, mas problemas técnicos acontecem mesmo assim. Problemas com falta de internet, danificação no sistema, enfim. Mas eu tenho certeza que já amanhã vamos regularizar essa situação e a reunião de hoje, dia 14 de setembro, será transmitida amanhã. Então, para você que já me escuta nesse momento, nos desculpem por essa falha técnica hoje, mas a reunião será transmitida na íntegra para todos vocês. Realmente nós temos vivido problemas seríssimos com abastecimento e distribuição de água, né, Manuel Vicente, que conhece de perto esses problemas. Nós temos vivido esses problemas não de hoje, já de bastante tempo. Sobretudo alguns bairros como a Ponte Alta, Monte Verde, e sempre os bairros mais altos vêm sofrendo as consequências, talvez por falta de planejamento ou um planejamento equivocado na elaboração desses bairros, desses loteamentos, mas gostaríamos de dizer que alguns desses problemas já poderiam sim ter sido resolvidos. Essa questão do Monte Verde eu lamento demais, porque era uma grande conquista a compra, a aquisição desses 3 reservatórios, 4 reservatórios de 50 mil litros de água cada, seriam 200 mil litros de água a mais para o bairro Monte Verde. E aí nós sabemos o que aconteceu com a Caixa, que estourou assim que colocaram água nela. Está lá o destroço até hoje, porque corre um processo judicial já, para que a empresa possa ressarcir o município, mas enquanto isso quem sofre é o povo. Que nós possamos realmente trabalhar paralelamente a esse processo judicial, porque processos judiciais são demorados, ainda mais em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo. Então, concordo com as palavras do vereador Aldair, que nós possamos traçar uma solução paralela para atender esse bairro. Agora falo também da questão da falta de água nos bairros rurais. Essa me preocupa ainda mais, uma vez que a falta de chuva tem agravado ainda mais esse problema. Nós estamos vivendo uma seca que não vivíamos já há alguns anos. No último ano choveu bastante, graças a Deus, mas nesse ano não tem acontecido isso. Estamos há vários e vários dias sem chuva e ainda não vemos sinal dela, o que preocupa muito. As minas nos bairros rurais estão cada dia mais secas, se aproximando realmente de ficarem secas, e isso nos preocupa demais da conta. Existe um projeto na FUNASA, que a Secretaria de Meio Ambiente desenvolve desde 2017, no valor de mais de R$900 mil, para a construção de uma nova estação de tratamento de água, uma ETA nova para o bairro Jardim, para captação, tratamento e distribuição de água. Mas o estudo é muito moroso. Conversei com o secretário de Meio Ambiente hoje, Aurélio Marticelli, que me disse que a FUNASA agora deu mais 4 meses para o município reajustar o seu projeto de engenharia. Vai levar algum tempo, eu tenho certeza, será uma grande conquista para o bairro Jardim. Mas enquanto isso,
eles estão sofrendo com a falta d'água. Algo tem que ser feito. Eu sugeri ao secretário de Meio Ambiente que, por exemplo, ali no Pinicão, bairro Gonçalves, seja construído ali um poço artesiano para atender essa localidade. Eu acho que é a solução mais rápida, não tão cara, barata, que pode ser feita pela Prefeitura Municipal. Ana Vicente, você como líder, leva essa minha sugestão, por favor, que eu já tenho feito pessoalmente. Nós temos que bater nessa tecla. Vamos atender a nossa população, porque não dá para viver sem água. É impossível. E também faço um pedido aqui. A população que tem água, que tem esse privilégio de ter água com fartura, porque alguns bairros têm água com fartura, que não causemos esse desperdício tão grande que nós temos visto em diversas localidades. Algumas pessoas lavam a calçada todos os dias. Algumas pessoas lavam o carro todos os dias. Pessoal, nós pagamos aqui uma taxa de contribuição de água. Nós não temos ainda hidrômetro nas casas, o que eu defendo. Acho que o Tendu precisa, com urgência, da instalação dos hidrômetros, do famoso reloginho, para que seja medido a cobrança. Vou trazer aqui um dado que já é de conhecimento de todos. Enquanto a média mundial de consumo de água é 150 litros pessoa dia, e Tendu gasta 300, 400. Em alguns bairros chega a 600 litros dia. É um absurdo. Então, que nós possamos ter também empatia, ser solidários. Alguns têm muito, esbanjam, outros estão sofrendo com a ausência da água. Fica aqui a minha palavra no dia de hoje. E para concluir, dizer que nós estamos nos aproximando cada dia mais da eleição. Eu li uma frase outro dia no Facebook, na rede social, de um munícipe dizendo que se ele observar um político denegrindo a imagem de outro, esse político já não vai ter o voto dele mais. E que toda a nossa população possa enxergar dessa maneira. Que os candidatos dessa eleição falem de si mesmos. Falem de suas propostas, jamais dos outros. Que nós possamos criar um plano para a cidade de Tendu, projeto para a cidade de Tendu, sem denegrir, sem desrespeitar, sem ofender, porque é isso que a nossa população espera de nós. Com essas palavras, me despeço, vereador Cleberson, do PSDB, dando início, então, à ordem do dia, com a leitura do projeto de lei 007/2020 do Legislativo, apresentado pelo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, que modifica a lei número 400, de 7 de dezembro de 99, que dispõe sobre a comemoração do Dia do Rio Verde, propõe medidas de conscientização no município de Tendu e da outras providências. Fica revogado o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 400, de 7 de dezembro de 99. Os artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 400, de 7 de dezembro de 99, passam a vigorar com as seguintes redações. O município, através de suas secretarias de Meio Ambiente, Educação, Cultura e Turismo, em parceria com a sociedade civil, promoverá ações de conscientização e preservação do Rio Verde na referida data. As atividades referidas no artigo 2º da lei serão planejadas pelas mencionadas secretarias com a utilização de recursos de suas dotações próprias. Ficam acrescidos aos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 400, de 7 de setembro de 99, as seguintes redações. Fica instituída a Mostra Rio Verde Vivo, que deverá ser realizada na Semana Mundial da Água, em espaço público, na qual serão expostas e debatidas iniciativas de preservação do Rio Verde junto à comunidade local, a fim de fomentar ações que fortaleçam a luta por um rio saudável. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 008/2020 do Legislativo, apresentado pelos vereadores Cleberson José Guimarães Gonçalves e Éder de Almeida Pinto Benício, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados do município de Tendu a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Os estabelecimentos públicos e privados do município de Tendu ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno espectro autista, TEA, conforme o anexo, tem aqui um desenho da placa. Parágrafo 1º, entende-se por estabelecimentos privados, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e similares. Nas placas informativas dos assentos preferenciais do transporte público também será incluído o símbolo mencionado anteriormente. Os estabelecimentos que não cumprirem a presente lei sofrerão sanções e multas a serem regulamentadas pelo Executivo. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Perfeitamente, ambos os projetos estarão com as comissões. Eu quero somente falar de um projeto muito importante que nós temos aqui, a Lei Orgânica. O Dr. Rafael já me apresentou um texto para as emendas impositivas.
semelhante ao que o senhor me apresentou, vereador Luiz. Acho que bem igual. Nós vamos inserir, então, no projeto de emenda à lei orgânica, e a minha proposta é que os vereadores, durante as comissões de quarta-feira, deem já, não me parecer, porque ela ainda vai entrar para leitura, mas que já olhem, dê uma passada de leitura nela. Nós vamos ler na próxima semana, e se Deus quiser votar na última reunião desse mês, esse projeto importantíssimo, que é a lei orgânica do nosso município. Não havendo mais vereador a manifestar em assunto tratado, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para o próximo dia 21 de setembro de 2020. Boa noite a todos.